12. Os fenômenos espíritas são, mais frequentemente, espontâneos e se produzem sem nenhuma ideia pré-concebida nas pessoas que neles menos pensam. Em certas circunstâncias, eles podem ser provocados por agentes designados sob o nome de médiums. No primeiro caso, o médium é inconsciente do que se produz por seu intermédio. No segundo, age com conhecimento de causa, daí a distinção de médiuns conscientes e médiuns inconscientes. Estes últimos são os mais numerosos e se encontram frequentemente entre os incrédulos mais obstinados, que assim praticam o espiritismo sem o saber e sem querer. Os fenômenos espontâneos têm, por isso mesmo, uma importância capital, porque não se pode suspeitar da boa-fé daqueles que os obtêm. Ocorre aqui, como no sonambulismo, que entre certos indivíduos é natural e involuntário, e entre outros, provocados pela ação magnética. Nota. O Livro dos Médiuns, capítulo 5º, Revista Espírita, Exemplos, dezembro de 1865, página 370, agosto de 1865, página 231, fim de nota. Mas que esses fenômenos sejam ou não o resultado de um ato da vontade, a causa primeira é exatamente a mesma e em nada se afasta das leis naturais. Os médiuns, portanto, não produzem absolutamente nada de sobrenatural. Por consequência, eles não fazem nenhum milagre. Mesmo as curas instantâneas não são mais miraculosas do que os outros efeitos, porque são devidas à ação de um agente fluídico fazendo o papel de agente terapêutico, cujas propriedades não são menos naturais por terem sido desconhecidas até este dia. O epíteto de taumaturgos, dado a certos médiuns pela crítica ignorante dos princípios do espiritismo, portanto, é inteiramente impróprio. A qualificação de milagre, dada por comparação a certas espécies de fenômenos, não pode senão induzir em erro sobre o seu verdadeiro caráter. 13. A intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não tornam estes mais miraculosos que todos os outros fenômenos, que são devidos a agentes invisíveis, porque estes seres ocultos que povoam os espaços são uma das forças da natureza, força cuja ação é incessante sobre o mundo material, quanto sobre o mundo moral. O Espiritismo, em nos esclarecendo sobre esta força, nos dá a chave de uma multidão de coisas inexplicadas e inexplicáveis por todo outro meio e que puderam, nos tempos recuados, passar por prodígios. Ele revela, do mesmo modo que o magnetismo, uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida. Ou, para melhor dizer, conheciam-se os efeitos porque se produziram em todos os tempos, mas não se conhecia a lei, e foi a ignorância desta lei que engendrou a superstição. Conhecida a lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas não fazem mais milagres em fazendo girar uma mesa, ou os mortos escreverem, do que o médico em fazendo reviver um moribundo, ou o físico em fazendo cair o raio. Aquele que pretendesse, com a ajuda desta ciência, fazer milagres, seria ou um ignorante da coisa, ou um fazedor de tolos. 14. Uma vez que o Espiritismo repudia toda a pretensão às coisas maravilhosas, fora dele, há milagres na acepção usual da palavra? Dizemos primeiro que entre os fatos reputados miraculosos que se passaram antes do advento do Espiritismo e que se passam ainda em nossos dias, a maioria, se não todos, encontram a sua explicação nas leis novas que ele veio revelar. Estes fatos entram, pois, embora sob um outro nome, na ordem dos fenômenos espíritas, e como tais, nada têm de sobrenatural.
Bem entendido que não se trata aqui senão dos fatos autênticos e não daqueles que, sob o nome de milagres, são o produto de uma indigna charlatanice, tendo em vista explorar a credulidade, não mais que certos fatos legendários que puderam ter em sua origem um fundo de verdade, mas que a superstição ampliou ao absurdo. É sobre estes fatos que o Espiritismo vem lançar à luz, dando os meios de fazer a parte do erro e da verdade. Deus faz milagres? 15. Quanto aos milagres propriamente ditos, nada sendo impossível a Deus, sem dúvida ele os pode fazer. E os faz? Em outros termos, derroga as leis que estabeleceu? Não cabe ao homem prejulgar os atos da divindade e subordiná-los à fraqueza do seu entendimento. Entretanto, temos como critério de nosso julgamento com respeito às coisas divinas os atributos do próprio Deus. Ao soberano poder, alia a soberana sabedoria, de onde é preciso concluir que ele nada faz de inútil. Por que, pois, faria milagres? Para testar o seu poder, disse, mas o poder de Deus não se manifesta de maneira bem mais impressionante pelo conjunto grandioso das obras da criação, pela sabedoria previdente que preside as suas partes mais ínfimas, como as maiores, e pela harmonia das leis que regem o universo, do que por algumas pequenas e pueris derrogações que todos os prestidigitadores sabem imitar? Que se diria de um sábio mecânico que, para provar a sua habilidade, desarranjasse o relógio que construísse, obra-prima da ciência, a fim de mostrar que desfaz o que fez? Seu saber, ao contrário, não ressalta mais da regularidade e da precisão do movimento? A questão dos milagres, propriamente ditos, não é, pois, da alçada do Espiritismo, mas apoiando-se sobre este raciocínio que Deus nada faz de inútil, emite esta opinião que, os milagres, não sendo necessários à glorificação de Deus, nada no universo se desvia das leis gerais. Deus não faz milagres porque, sendo as suas leis perfeitas, não tem necessidade de derrogá-las. Se há fatos que não compreendemos, é porque nos faltam ainda os conhecimentos necessários. 16. Admitindo que Deus pudesse, por razões que não podemos apreciar, derrogar acidentalmente as leis que estabeleceu, estas leis não seriam mais imutáveis, mas ao menos é racional pensar que só Ele tem esse poder. Não se poderia admitir, sem negar-lhe a onipotência, que seja dado ao espírito do mal desfazer a obra de Deus, em fazendo, de sua parte, prodígios para seduzir mesmo os eleitos, o que implicaria a ideia de um poder igual ao seu. É, todavia, o que se ensina. Se Satanás tem o poder de interromper o curso das leis naturais, que são a obra divina, sem a permissão de Deus, ele é mais poderoso do que Deus. Deus, pois, não possui a onipotência. Se Deus lhe delega esse poder, como se pretende, para induzir mais facilmente os homens ao mal, Deus não é mais a soberana bondade. Num e noutro caso, é a negação de um dos atributos sem os quais Deus não seria Deus. A Igreja também distingue os bons milagres, que vêm de Deus, dos maus milagres, que vêm de Satanás. Mas como diferenciá-los? Que um milagre seja satânico ou divino, isso não seria menos uma derrogação às leis que emanam só de Deus? Se um indivíduo é curado, supostamente por milagre, que isso seja pelo fato de Deus ou de Satanás, ele não é menos curado. É necessário ter uma ideia bem pobre da inteligência humana para esperar que semelhantes doutrinas possam ser aceitas em nossos dias. Estando reconhecida a possibilidade de certos fatos, reputados milagrosos, disto é necessário concluir que qualquer que seja a fonte que se lhes atribua, são efeitos naturais dos quais espíritos ou encarnados podem usar,
como de tudo, como de sua própria inteligência e de seus conhecimentos científicos, para o bem ou para o mal, segundo a sua bondade ou a sua perversidade. Um ser perverso, aproveitando o seu saber, pode, pois, fazer coisas que passam por prodígios aos olhos dos ignorantes. Mas quando esses efeitos têm por resultado um bem qualquer, seria ilógico atribuir-lhes uma origem diabólica. 17. Mas, disse, a religião se apoia sobre fatos que não são nem explicados e nem explicáveis. Inexplicados, talvez, inexplicáveis é uma outra questão. Sabe-se as descobertas e os conhecimentos que o futuro nos reserva. Sem falar do milagre da criação, o maior de todos, sem contradita e que hoje entrou no domínio da lei universal. Não se vê já sob o império do magnetismo, do sonambulismo, do espiritismo, se reproduzirem os êxtases, as visões, as aparições, a visão à distância, as curas instantâneas, as suspensões, as comunicações orais e outras com os seres do mundo invisível, fenômenos conhecidos de tempos imemoriais, considerados outrora como maravilhosos e demonstrados hoje pertencer à ordem das coisas naturais, segundo a lei constitutiva dos seres? Os livros sagrados estão cheios de fatos deste gênero, qualificados de sobrenaturais, mas como são encontrados análogos e mais maravilhosos ainda em todas as religiões pagãs da antiguidade, se a verdade de uma religião dependesse do número e da natureza destes fatos, não se saberia muito aquela que devesse prevalecer. O sobrenatural e as religiões. 18. Pretender que o sobrenatural seja o fundamento necessário de toda religião, que seja a chave da abóbada do edifício cristão, é sustentar uma tese perigosa, fazendo-se repousar as bases do cristianismo sobre a base única do maravilhoso, é dar-lhe um apoio frágil do qual as pedras se destacam a cada dia. Esta tese, de que eminentes teólogos se fizeram defensores, conduz direto a esta conclusão de que, num tempo dado, não haverá mais religião possível, nem mesmo a religião cristã, se o que é considerado sobrenatural for demonstrado natural. Porque será em vão amontoar argumentos, não se chegará a manter a crença de que um fato é miraculoso, quando está provado que ele não o é. Ora, a prova de que um fato não é uma exceção nas leis naturais é quando ele pode ser explicado por estas mesmas leis e que, podendo se reproduzir por intermédio de um indivíduo qualquer, cessa de ser o privilégio dos santos. Não é o sobrenatural que é necessário às religiões,